Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Nós já estamos vindo anunciando há tempo, com muita antecedência, que o ano que vem, em 27 de maio de 2012, nós vamos empreender uma viagem para a Grécia. Fazer o circuito clássico, vamos para Mykonos, Santorini, o circuito clássico Epidauro, Delfos, Meteora, uma visita histórica e sabe-se lá mais para quê. Então, quem quiser informações sobre esse nosso grupo que estamos montando para a Grécia, de 27 de maio a 9 de junho de 2012, escreva para viagemgrecia2012@gmail.com. Hoje também nós queremos mandar aquele abraço para todas as pessoas que constituem essa grande família cósmica, cada pedacinho, e cada dia nós temos um novo mosaico do novo ciclo, né? Seja ele nas pessoas que têm tomado conhecimento desse trabalho maravilhoso, que não é meu, não é do Jorge, é de todos nós. Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre o nosso tema. E isso é muito gratificante, nós participarmos disso. É muito mais grandioso do que a nossa consciência pode alcançar. Também temos hoje um dia especialíssimo. Por que eu digo que é um dia especialíssimo? Porque 15 de setembro de 1883 nascia Henrique José de Souza, que criou uma egrégora fabulosa, que é o tema que nós vamos conversar hoje, egrégora. Então, 128 anos atrás, um ser veio aqui para a superfície para desenvolver um trabalho maravilhoso que continua até hoje e vai até o novo ciclo que nós já estamos vivendo, né? E eu gostaria de fazer a apresentação desse programa lendo um trecho que eu fiz a mala direta. E como eu não decoro a mala direta que eu faço, eu gostaria de ler para vocês ficarem ao par do tema que nós vamos abordar hoje. Egrégoras são entidades ocultas, semelhantes a uma classe de devas, e que podem ser formadas pela intensidade de correntes mentais realizadas nos centros verdadeiramente espiritualistas. Egrégora, do grego egregori, designa a força gerada pelo somatório de energias físicas, emocionais e mentais de duas ou mais pessoas quando se reúnem com qualquer finalidade. Pode ser a aura de um lugar onde há reuniões de grupo ou até mesmo uma entidade autônoma formada por energias mentais combinadas. Assim, egrégora é uma forma criada por pensamentos e sentimentos que adquire vida e que é alimentada pelas mentalizações e energias psíquicas. É uma entidade autônoma que se forma pela persistência e intensidade de correntes emocionais e mentais. Pensamentos e sentimentos fortes criam egrégoras poderosíssimas e de longa duração. No mundo físico, tudo possui forma, que são percebidas pelos 5 sentidos. No plano astral também são bem definidas as formas dos corpos vitais dos seres vivos, assim como as formas dos elementais, gnomos, fadas, salamandras, ondinas, duendes, silfos e outros. Também possuem forma no plano astral os desejos, vícios, sentimentos e emoções. São formas coloridas que lembram animais que se juntam às formas de almas de encarnados e de desencarnados, e às formas de objetos e coisas concretas, entidades típicas do astral. No plano mental, os pensamentos de seres e entidades... Os pensamentos de objetos e coisas concretas possuem formas definidas similares às do plano físico. E pensamentos abstratos são vistos por símbolos típicos que podem ser interpretados pela linguagem simbólica superior, estudada e pesquisada na iniciação. Estas explicações são necessárias para o entendimento da egrégora e principalmente para permitir a criação de egrégoras pessoais e coletivas. E fechamos com uma frase: se as ideias podem formar um deva, uma egrégora, o que dizer de uma obra? Então, hoje o tema da nossa palestra é egrégora e esta obra maravilhosa que Henrique José de Souza trouxe para o nosso conhecimento.
Boa noite, Jorge. Como é que você está? Muito bom. Tá muito Vou fazer o bom. quê, né? Tudo É, bem, tudo né? tranquilo. Parabéns. Muito obrigado. Eu, pelo É, menos, eu crio coragem, né? Eu pesquiso, vou lá buscar. Sou muito atento às a datas que eu acho. coragem é derivado da intrepidez, né? Então, eu acho muito importante. Isso tem que ser lembrado. As datas têm que ser lembradas, porque como nós falamos que tudo que a gente pensa a gente cria, e a partir do momento que nós lembramos desta data, nós entramos nessa data, né? Vivenciamos essa data. Quando Isso. você olha para alguma coisa, ela olha Ela de olha de volta. volta para você, É, né? e Então, o olhar para 15 de setembro de 1883 à meia-noite, né? É olhar para um ponto de inflexão na evolução do universo. então, pra vocês verem a Né? importância do que nós vamos conversar hoje aqui, a própria. Que a gente tem com o nascimento de Henrique José de Souza, né? A gente fala o Henrique José de Souza ou José Henrique de Souza, e Isso, na eubiose a gente trata por professor, né? isso. Uma Sim, forma carinhosa e respeitosa de se dirigir a ele. É, um dia a humanidade vai entender o que foi que o professor fez, né? Externamente ele criou várias sociedades espiritualistas, né? Que o professor dizia que era como se fosse uma rádio farol para chamar de volta as aves de arribação, né? Que é aqueles que já tinham estado juntos num trabalho e que debandaram na encarnação seguinte e tinham que voltar para dar continuidade, né? Então ele cria várias assim, e como as pessoas ainda hoje, como antigamente como hoje, né, eram muito atraídas pela questão do animismo, então ele cria uma sociedade chamada Samyama, né, assim, onde tinha muita questão assim, do anímico, de fazer aparecer, e essas coisas assim para sim. atrair as pessoas, né? E aí depois, com 16 anos, vamos só fazer um pequeno Isso é intervalo, importante. Essa com história 16 é até anos, interessante, esse desenvolvimento todo. em 1999, aí ele parte para a Índia, né? Aí num trabalho que já assim, é a semente do aprestamento do saque contra o futuro, e ele volta já com a função de fazer a transição da luz do Oriente para o Ocidente, né? E aí funda no Brasil o que seria a Sociedade Teosófica, que depois, mais tarde, em 69, se transformaria em Sociedade Brasileira de Eubiose, e isso vem seguindo. Essa é a parte civil, a parte externa, né, desse movimento que ele vem desde a época da Atlântida, só mudando de nome e sendo exteriorizado ou não na hora em que é necessário. Né? E o professor então escreveu, são 4 livros externos, né? Que o professor escreveu, um junto com o Rosto de Luna, o Tibete e a Sim, Teosofia. que o rosto de Luna faleceu e o professor terminou o livro, né? É um comentário, né? O professor se conversava muito com o Mário Rosso de Luna, né? Um outro livro sobre o pseudônimo de Laurentus, não me recordo o nome do livro agora, e depois Os Mistérios do Sexo, Sim, e depois O Verdadeiro Caminho da caminho da Iniciação. iniciação. Então, externamente, ele escreveu 4 livros, e ele é chamado de professor porque, então, o professor, ele nasceu na Bahia, em Salvador, e ele nasceu de berço muito rico, né? E aí, com a morte do pai do professor, na família Souza, na Bahia, né? Então ele tem que assumir os negócios da família. Só que a tônica dele, ele não tinha que cuidar de negócio da família, ele veio para transformar a coisa como um todo, né? E aí, então, nessa época ele estudava medicina, né, e aí interrompe tudo para se dedicar a cuidar dos negócios. Depois aí isso aí não dá certo, ele perde toda a fortuna e aí então assim, serve como uma libertação, como tudo tem duas faces, né? Serve como uma libertação, então ele vai se dedicar àquilo para o qual ele foi engendrado, para aquilo para o qual ele nasceu, que era para ajudar a criar e resolver toda a questão da humanidade. Então tem essa parte externa, que ele cria essas escolas e escreveu 4 livros. Mas aí tem a parte interna, que são as ordens que ele criou, e o que ele deixou escrito, que é hoje o acervo de estudo da Sociedade Brasileira de Eubiose, que se diz que são 4.000 páginas Das cartas de revelação. datilografadas, mas não são 4.000, são mais ou menos 9.000 páginas, né? E
24 a 63 ele escreveu todos os dias, né? De 1924 a 1963. Sim, Puxa. a 9 de setembro de 63, quando ele passa pelo que a gente chama de morte, De passa morte, por ter isso. morrido. E esse conhecimento, assim, do ponto de vista de encadeamento lógico, a gente pode dizer que que se você pós-teosofia, onde tudo, até onde Blavatsky andou, o professor pega dali e explica, né, a questão toda. Só que daí ele vai além, dentro das várias funções que ele E eu acho assume. até menos complexo do que a teosofia de Blavatsky, né? Porque a Blavatsky ela tinha por função fazer a transição do conhecimento do Oriente para o Ocidente, né? Então ela cria a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, junto com o Henry O Stewart futuro esposo, Olcott. né? Não, quem deu tônica para ela criar, quem deu força para ela criar a sociedade foi o Henry Stewart Olcott, né? Só que aí depois, e aí havia um trabalho para ser feito nos Estados Unidos, por isso que ela começou o trabalho lá, né? Que era desenvolver uma sub-raça da raça branca, a tônica seria nos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos detêm hoje o poder temporal, né? Por conta da resistência dos problemas que aconteceram, então ela sai dos Estados Unidos e vai para adiar, né? E o professor dizia aqueles que resolveram adiar a sua evolução, adiar na Índia, né? E aí toma um outro rumo, a teosofia, depois ela fica lá um tempo, daí ela volta para a Europa, fica um tempo na Europa, você tem uma questão da perseguição a ela e tal, Isso. e acho que é 1890, aí ela morre, né? Mas ela diz que há de vir um discípulo que vai continuar da onde eu segui. Só que a obra dela é concentrada nos comentários do QT e da Estância que Exatamente, dizia comentários dos isso é comentários muito de um complexo. livro oculto, né? E é uma primeira linguagem que tem sua validade nessa transição. A sequência, né? E vejo que então todas as obras, Isis sem véu, a chave da teosofia, o origem dos rituais na igreja, na País das maçonaria, Montanhas Azuis. a doutrina secreta, que é uma parte que foi publicada enquanto ela estava viva, uma parte depois que ela já tinha morrido, País das Montanhas Azuis, bom, tem Tem muita monte literatura de, grande. Então tudo isso sim, então tem um livro-fonte, esse livro-fonte teve comentários, parte desse comentário então chega a Blavatsky, daí ela traduz isso e traz para o Ocidente. Já com a vinda de JHS em 1883, aí então esse processo de transição e esse processo que antes era de oculto, ele passa por um processo de desvelo, de desvelamento, de revelação, né? E aí tudo é dado, tudo o que existia até então, né, de conhecimento, mas também é dado o porvir, né? Então nessas 9.000, 8.000, 10.000 páginas escritas e, sabe... Perdeu-se alguma coisa do professor ou não? Não. Isso é mito então? É mito. Que fala-se que se perderam. Não, se diz por quem não conhece o processo. Então tá ok, né? então é bom a gente esclarecer aqui, não se perdeu nada dele. Tem alguns, essa vai dizer 15 minutos assim, é muito bem usado, porque Sim, não tenho dúvida. isso é uma coisa muito importante a gente falar. Tudo que a gente conversou aqui nesses 112 programas, 113, não sei quantos 112 com o programas de hoje. são assim, isso é uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, são pequenos fragmentos do meu entendimento a respeito do que Henrique José de Souza deixou. Então, eu sou uma criatura que se esforça para ser um discípulo dele no dia a dia. Entende? Então, assim, se você quer dizer assim, onde que o Jorge sabe as coisas? Primeiro que eu não leio muito, minha experiência de leitura ela é muito pequena, não sobra tempo, mas assim, o que eu reparto com vocês é a minha impressão do acervo de conhecimento de Novo Mundo que ele deixou. Né? Então, se vocês querem procurar a origem do que a gente fala aqui, agora vocês já sabem, sempre souberam que a gente sempre cita aqui, né? Sim. Mas agora hoje de forma explícita, né? Até com uma homenagem a ele, porque hoje seria aniversário Com do certeza. nascimento dele. Então, o que tem de conhecimento é o conhecimento do futuro, do passado, do presente e do futuro humano e divino. Né? Então, tem que conhecer para saber. Então, as pessoas falam assim, ou faz um grau lá na instituição, porque a eubiose, como qualquer escola de iniciação, né, são seres humanos gerindo o conhecimento cósmico. Sempre Claro. é assim, né? E em um ciclo se tem várias ordens, e daí a eubiose agora, ela as ordens que estão por trás da eubiose são as ordens que são a tônica do ciclo, né?
e ela se comporta assim, ela é plástica, né? Ela se adequa, se adapta exatamente a cada pessoa. Então, cada pessoa tem a sua maneira de ver a Exatamente. instituição, como a Claro. gente chama, né? E aí você vai e você exterioriza naquela instituição o que tem em você. Então, às vezes você vê a instituição de uma maneira, mas não é ela, porque a instituição é um corpo abstrato. É você que está se refletindo ali, você está vendo teu próprio reflexo. E aí você pega um fragmento do conhecimento, é como os quatro cegos analisando o elefante, né? Isso, Um já pega falou. na troma, na pata, no rabo, as coisas assim, cada um pensa que é um dinossauro diferente. É, então, alguns livros que o professor escreveu, eles não estão mais disponíveis, mas por orientação dele, né, que então esses ficariam reservados para um dia, se necessário, serem dados à humanidade. E esses livros ficam em Duarte, né, por orientação dele. Agora, todo o acervo que ele escreveu nesse período está à disposição. Aí, e a gente pergunta assim, mas é um acervo secreto, é dado só a alguns? Não é dado só a alguns. Você entra lá na escola e faz os graus lá para aprender, e depois vai e usa, e lê, e acessa, e aprende o que quiser. Tá? Não tem, pô, a gente não tem mais segredo hoje, né? Cada um é que vai ver a forma que isso se adapta a si mesmo e descobrir qual é, que é o caminho que você tem que seguir, que você tem que fazer para dar justificativa à tua vida. Né? Em maior ou menor grau você vai entender ou não, vai se dedicar mais ou menos, vai sentir mais satisfação ou menos com isso vai ter maior impacto ou menor na tua vida. Você pode escolher esse caminho ou não, você vai pegar e fazer um atalho, vai escolher uma outra escola, outra. Cada um escolhe o seu caminho. São tantas encarnações. Né? Assim, a evolução ela é tão longa, né? Assim, é um processo assim, tão gigante que tanto faz. Né? Porque as pessoas Tanto estão faz. apressadas, né? Para que é a pressa naquilo que a gente sempre É, fala aqui, que é o sempre, quem né? tem pressa é o astral e a mente concreta que tem medo de morrer, né? Só que eles não sabem que conseguem ser infinitos. Né? Até eu estava comentando outro dia com o Alvin, que eu eu li uma passagem do professor que ele está conversando com um discípulo, né? E eles participam de um ritual e aí o professor diz que em 63, se eu estiver vivo até lá, eu vou levar o teu filho para a Gártea, o professor diz, porque daí você é um pupilo, uma criança que tem a ver e que necessariamente tem que ocupar o seu lugar. Daí o pai pergunta assim, mas em corpo causal? Né? Quer dizer, assim, ele vai Sim. evoluir e aí vai perder o corpo físico e vai, e o professor fala assim, não, em corpo físico. Opa! É porque é isso que a gente pensa, é que a gente considera tudo que a gente não vê como oculto, né? Como a gente não vê nada além de onde a luz reflete, tudo o resto é oculto. E se é oculto, a mente concreta considera como impossível, né? E descarta, mas não, o mundo ele é completamente absurdo, de fantástico. Né? Mas o negócio vocês têm a maior certeza disso, né? E o bom é que a gente tem conversado aqui, que daí é dado à humanidade de hoje, como jamais foi dado a qualquer humanidade, você pensar e criar em todas as direções cósmicas, né? Você cria no bem, em cima, embaixo, primeiro sistema, segundo sistema, no oitavo, né? Cria budicamente, astralmente, mentalmente, fisicamente. Você faz assim, é um negócio assim, todas as peças do xadrez cósmico estão colocadas na mesa para a humanidade manipular. Mas um dos grandes progressos que eu vejo, desde todo esse tempo que nós estamos juntos aqui, e não é por nossa causa em absoluto, né? Não, imagina. É que o tempo a gente pode... Eu acho que o que a gente faz aqui é se divertir. Exatamente, só, né? Eu tenho percebido que a egrégora, que é o tema de hoje, a egrégora da ilusão está se desfazendo. É a Maia, né? A Maia está se desfazendo. É interessante isso, porque as pessoas já não estão mais satisfeitas com aquilo que elas conquistaram até hoje. Então elas têm se permitido, têm aberto o horizonte da sua mente para procurar coisa nova, procurar novas verdades que as preencham. Eu tenho sentido isso com as pessoas que eu converso, né? E os e-mails que eu recebo e todo esse universo que nós pertencemos E aqui. sabe Né? que o termo preencher, ele fisicamente ele é verdadeiro, porque por assim, quando você tem uma dúvida sobre um assunto de filosofia, né? Aí esse conglomerado de forças se entrelaça para daí, então descer, lembra pelos carmendrianes, eles pegar e mentalizar até aquela dúvida e verbalizar, mas por que isso? Mas como é que é aquilo? Antes de fazer isso, esse conjunto de seres que vão se entrelaçar, né, na tua mente concreta, né, ou no abstrato, para se transformar na pergunta, ele cria uma lacuna, um vazio, né, que só pode ser preenchido. Veja como é que é interessante. Eu pergunto para você, mas grego,
como é que é o oitavo universo? Né? Quando eu faço isso, o que a gente chama de necessidade de resposta é uma lacuna que só pode ser preenchida pela resposta. E a resposta é o seguinte, é você me dizer assim, olha Jorge, olhe para lá. Lá é o oitavo universo. Aí você vai me dizer, oitavo universo, isso, aquilo, não sei o que e tal. E quando você está dizendo isso, eu estou mentalizando, estou replicando o que você está dizendo, e eu olho para o oitavo universo. Eu olho para o oitavo, senhor, para o oitavo planetário, para qualquer que seja. Nesse momento, aquilo olha de volta para mim. No olhar de volta... Preencheu. Isso. É isso aí. Por isso que fala... eu preciso preencher uma lacuna. Então, isso é importante você ter falado isso, sim, porque a gente entender o que a gente fala muitas vezes. Né? Não, é porque muitas vezes assim, as pessoas elas usam expressões assim coloquiais sem saber que por trás disso tem uma verdade oculta, né? Então, outra coisa assim, tem a ver com o que a gente vai conversar hoje. A união faz a força, o povo unido jamais será vencido. E é verdade, né? Que tem a ver com a egrégora que é criada. Né? Claro. Então, assim, diz-me com quem anda, eu te direi quem é. Não tem um ditado que não tenha isso que é o bom. E nós falamos em São Paulo, que foi muito importante, você falou em São Paulo exatamente sobre todas aquelas tradições, como é que é o do Alibaba, os 40 ladrões, as lendas, o abracadabra, que não é uma palavra qualquer, é uma palavra... Não, é uma palavra mágica. Palavra mágica, ou você conversar com os animais, com outras coisas que nós já falamos. Então, é importante... Não, é como conversar... assim, que a gente profere... Shakti, né? Você tem que saber que qualquer palavra que você vai criar, então, você dentro do Mantra Shakti, ela tem a parte da vitalização da criação, então ela tem métrica, simetria, intensidade, então ela tem que ser criada, nasalizada, e a palavra tem que ser jogada a determinada distância, no jogar a determinada distância, isso é a magia que cria um ser que realiza na hora. E a grande responsabilidade, né? Quando ela sai, ela não volta mais, né? Ela já foi. Não, é um filho que daí está criado, exatamente. E se ele for vitalizado, ele vai existir depois que você perder o corpo físico, caso você venha passar pelo fenômeno que a gente chama de morte, e ele vai tomar densidade e vai vir a existir, né? E ele vai vir a existir, e por ele vir a existir, ele cria uma necessidade de você existir de novo para resolver aquilo que você criou. É verdade, que nós já cansamos não, nós falamos muitas vezes aqui sobre essas... Não, é pai e mãe para sempre. Exatamente, uma hora você vai ter que resolver isso. Por isso que o ser humano ele cria, isso que a gente não tem, né? A gente pensa assim, que a gente está aqui na vida, né? Um parque de diversões. Casa da Mãe Joana Futebol Clube, né? Então você está assim, não deve nada para ninguém, você faz o que quiser, não é assim não, a gente falou um outro dia, não sei, o peixe está para a água como o ser humano está para o akasha. Então, nós somos seres que vivemos imersos no akasha, imersos no ar, alimentados por vayu, alimentados por prana, né? E que nós temos, existimos simultaneamente em 7 planos universais e criamos constantemente em todos esses planos. O que nós criamos em todos esses planos? O nosso próprio futuro e o futuro do cosmos. Então não adianta o que se faça, o que se pense, o que se sinta, por mais oculto que seja. Vai estar sempre ligado a gente, né? E quanto mais se gera, quanto mais denso, isso desce tão certo quanto a chuva cai. E isso que a gente vai falar agora. Então, agora nós trouxemos, inclusive, temos uma figura para mostrar aí, depois, né? Depois, sim. Então, agora, Jorge, é importante o tema que se apresentou. Como todos, né? Porque é momento também de se esclarecer o que verdadeiramente é uma egrégora, né? Todo mundo fala, esse linguajar. Eu fiz lá, eu te perguntava assim, por que você não faz um Twitter? Eu não tenho muito tempo, não gosto muito de Twitter, MSN, assim, o Orkut sabe que tem um tempo que eu respondia bastante lá na tua comunidade. Isso. Depois eu parei de ir. Mas eu criei lá um Twitter de vez em quando, assim, eu vou e escrevo alguma coisa lá que está passando pela cabeça. Aí na semana passada, quando você falou da questão da gente falar sobre a egrégora, eu coloquei assim que, para mim, né, a partir de hoje, né, o meu trabalho contigo está encerrado. Nós vamos continuar conversando, mas assim, depois de a gente conversar hoje sobre a egrégora, e daí no final falar sobre o que se chama de egrégora da obra, e que eu considero o seguinte:
Bom, primeiro que isso vai ser feito com autorização. Fui perguntar se isso podia ser revelado. É mesmo? Fui perguntar se podia ser Muito revelado. bom, Porque, muito assim, bom, é. é uma Nós egrégora, trabalhamos dentro da lei, totalmente. até porque fora da lei já não existe mais nada. Já não né? tem, exatamente. Então eu fui perguntar se podia repartir com vocês. E foi dito que sim, sabe por quê? Porque em determinado tempo foi dito assim, que essa egrégora, ela está sendo construída por todos os adeptos, desde a época da Atlântida, todas as ordens secretas que você pode imaginar, né? Embaixo, assim, o Duarte, a Garta, todo mundo. Então, se está em função da lei conscientemente, e todos... Badagas também ou não? Também, Também, né? também, lógico que sim. Todos os postos representativos, todas as ordens, então se construiu uma coisa e a coisa oculta, reservada, por quê? Porque ela é o próprio corpo físico, né? É o Devamundi, assim, é o que de melhor vai resultar, né, da existência da evolução humana. Como os sistemas então resultaram então um Sol, um Buda e uma hierarquia, né? Então isso seria o corpo do resultado da evolução humana, né? Secretíssimo, né? E aí, em determinada época, o professor fala, bom, primeiro assim, a palavra profano é de profanum, é aquele que está fora do templo, não é um julgamento, não é nada, é aquele que ainda não teve, né, o tempo certo, não foi hora dele entrar no templo, quer dizer, dele entrar numa escola de iniciação. Isso que é profano, não é xingar ninguém. Mas em determinado tempo foi dito que, na época foi dito que chegaria um tempo em que seria dado à humanidade participar dessa egrégora. Assim, haveria participação dos profanos, que, assim, dos profanos que ainda não estão, né, no Sim, templo. o conhecimento, né? estaria disponível Só que, a todos. Só que daí essa questão a gente vai falar da egrégora, então nós que a gente conversa aqui, eu, você, Todos vocês você aí. não, vou corrigir, você, eu e mais todas as pessoas que nos ouvem, nos assistem, as coisas assim. Então, nós formamos uma egrégora, já vou explicar como, que nos deu o direito, e veja como é que é, né? O que representa isso em nível de Brasil e em nível de raça humana, é que daí nós adquirimos o direito de nos ligarmos a algo que vem sendo construído. Então fala assim, Mestre Moria, Kutume, Hakovsky, que esses assim que são ordens de seres, todos esses seres, Cagliostro, São Germano, todos os Codistal 4, Manco Capac, Mamaoco, Joshabem Pandira, o irmão dele, todos, sabe, trabalharam para isso, né? E aí agora hoje a gente vai compartilhar assim, ó, dessa forma, pensa assim, faz isso, quer dizer, nós vamos nos conectar a uma coisa que antes era absolutamente secreta, né? Pode ter certeza. Sim, e isso porque daí, então o professor disse que a certo tempo, né, deveria ser dado à humanidade, mas por garantia eu fui perguntar, fui pedir autorização, Sem se a dúvida, gente podia conversar. claro, E aí foi claro. dito, não, se foi dito que a certo tempo poderia ser feito, e se a gente acha que agora é o tempo, então hoje é o tempo. E como hoje é 15 de setembro, nada mais justo. Uma quinta-feira, né? Como as coisas se encaixam, né? E aí, hoje, 15 de setembro de 1880. Bom, o professor nasceu em 15 de setembro de 1800, né? Em 83. Ele nasce em 800, ele nasce embaixo e aí ele fica 83 anos tá. sendo preparado para subir, né? E aí ele sai pela Bahia, trocado. Um dia a gente pode conversar sobre isso, né? Até onde for possível conversar. Então, 15 de setembro, hoje à meia-noite, é tido como a data do nascimento do professor. Bom, Aí subentende-se também, foi bom você ter falado nisso, subentende-se por que Maitreya também ainda não se manifestou, né? Sem Apesar dúvida. de terem se passado sem dúvida. de Por isso que a 49 gente para sempre cá. fala Então, que a realidade, só para... a gente sempre fala aqui que a realidade ela supera completamente a ficção em termos de ser fantástico, né? É porque a realidade ela é absolutamente fantástica, né? É que a gente não se dá conta de não aprender a olhar as coisas ainda. A gente aprende. Estamos aprendendo. Temos tempo. Temos Tempo é uma coisa, sempre. Tempo é uma coisa que a gente tem de sobra. Bom, então egrégora. Então, egrégora, ela vem do grego egregoren, né? Isso, exatamente. Que daí significa velar, vigiar, né? Vigiar, ele tem uma raiz latina, chama vigio. E vigio, por sua vez, deriva de uma raiz em sânscrito chamada, de nome vig, V-I-G. E vig, em sânscrito, é ser frutífero.
ser poderoso, ser forte, prosperar. Isso que é vig. E prosperar, né, ele vem da mesma raiz, né, ou vem da raiz spes. Spes, tá. Spes. Messis in semine. Então, uma explicação já de saída para os spes messis in semine é que está ligado à egrégora, que é isso que a gente vai conversar hoje. Olha só. Tá? Então, realmente o assunto hoje sim, já estou vendo é um mesmo. assunto bom, assunto bom. É um assunto de encerramento de um ciclo, né? Então, o egregorem, ele é vigiar e velar. Velar, do latim velum velis, é véu, cobertura. Por isso que então tem algumas ordens. Um dia a gente pode conversar aqui sobre, até a gente estava conversando, se a gente conversar sobre os rituais, né? Exatamente. Também a gente pode, importante, sem revelar claro. a questão particular dos rituais, Vamos não explicar por que eles existem. Não, mas os rituais que sempre existiram, assim, desde a Atlântida, Egito, né, na Fenícia. E qual é o sentido deles? Os rituais que os tupis faziam, que todo mundo faz, né? Mas então tem uma ordem que foi iniciada lá no Egito, que era a maçonaria que aceitava homem e mulher na época, com um rito de 98 graus, e depois então ele passa lá para a Europa, com a função de trabalhar para essa transição que aconteceu ali na França. E nessa ordem e algumas assemelhadas e derivadas, todas elas derivam da maçonaria dos Trashumarutas, que daí já é Atlante, né? Agartina. Se diz que antes de começar qualquer ritual, se diz que o templo está coberto. Por que o templo está coberto? O templo está coberto. Porque o templo está coberto porque vem de velar, né? E velar de velum. Vel vem de véu, né, que é véu ou cobertura. Então, ele está coberto pela egrégora que vai proteger... Exatamente isso. Que vai proteger aquela atividade que vai ser feita ali agora, né? Isso é uma criação de uma egrégora consciente, né? E aí as ordens, elas têm uma egrégora própria, né, da ordem como um todo, criada conscientemente. Tem a egrégora do que se chama de instrumentos, que são usados para fazer a parte de rituais, todas as ordens, né? E aí nos instrumentos, então, tem os gênios dos vários reinos. A gente um dia pode conversar disso, né? E aí tem a egrégora individual que se junta, então tem todo um processo, mas eu só queria comentar brevemente sobre isso, para ver que, então, desde o spes messis in semine até a cobertura que se dá às ordens, todas elas passam pela formação das egrégoras, né? E que há uma distinção muito grande entre a egrégora e o que se chama de deva, né? Porque a egrégora se forma e deva se cria. Opa, importante isso. Sim, sim. Mas a gente também um dia pode comentar como é que se faz isso, sabe? Eu queria reservar, a gente tem 8h35, os últimos 10 minutos para a gente falar sobre isso que seria o que vai ser compartilhado hoje. Então vamos conversar 15 minutos sobre... Exatamente. Se não der, a gente pode conversar outro dia. Não tenha dúvida disso. Tá. Nós temos todo o tempo do mundo. Então a gente sempre conversou aqui sobre a questão do pensamento, né, da emoção. Quer dizer, então, assim, quando você pensa alguma coisa, né, daí ele vai se entrelaçar com um semelhante, ele é um ser próprio que daí vai tender a a querer acontecer, para que daí no acontecer ele seja vitalizado e continue existindo, tanto a emoção quanto o pensamento. Falamos muitas vezes sobre isso. Né? Só que o pensamento ou a emoção criada, conscientemente ou inconscientemente, ele tende a se entrelaçar com o seu semelhante, né? Então, todos os que eu crio, né, de pensamentos superiores, por exemplo, estão entrelaçados e ligados à minha individualidade. É uma egrégora. É uma egrégora, claro. É uma egrégora. A egrégora, então, ela é o quê? Ela é um conjunto de forças criadas conscientemente, um conjunto de forças afins, entrelaçadas, que foram criadas consciente ou inconscientemente. Tá? Então,
Agora você imagina assim, eu tenho existem egrégoras do bem e do mal. Indubitavelmente, claro. Mas, Cada só um que tem uma coisa muito constrói. interessante, é que e o que é egrégora do mal? A gente não estamos falando aqui de abordagem religiosa, então não é assim, egrégora do mal que vai vir, o diabo e vai, não sei o que, isso tudo é uma falsidade infernal. Até porque inferno vem tem o externo e o inferno, né? Infernos são os lugares inferiores e que as religiões pegaram e distorceram a questão da tradição dos mundos subterrâneos, né? Para dizer que ali residia o mal, aquela confusão toda, né? Não é problema deles. Bom, então o conjunto de pensamentos afins cria, né? Se entrelaça e cria uma força. Então, por assim, eu e você fazemos parte de uma ordem, né? A ordem do vida inteligente, né? E a gente sempre vem aqui, conversa, deseja o bem, compartilha conhecimento, aprende, se diverte. Então, essas experiências todas que a gente criou nesse tempo que a gente está conversando, nesses não sei quantos anos? 6 anos. Em conjunto com todos que assistiram, nós formamos uma egrégora. Um bela ser egrégora, vivo, vivo, que sem dúvida pode-se dizer que é uma egrégora, isso não tem a menor dúvida, né? E o que é essa egrégora que nós criamos, para entender como é que se cria uma egrégora? Como é que ela é formada? Todas as vezes que a gente se reúne e vai e tenta compartilhar conhecimento e se diverte e questiona e aprende e fica em dúvida, sabe? Esse ir e vir vital em torno de um ponto focal, de um centro, né? Essa atividade então é que cria essa egrégora. Então ela se alimenta do ir e vir, né? Então, como o que é conversado aqui vai despertar em vocês a vontade de criar e buscar um conhecimento, um caminho próprio, o como vocês pegam e transformam o que a gente conversa aqui, o como vocês acreditam ou deixam de acreditar no que é conversado aqui, o como vocês amam ou odeiam o grego, o como vocês amam ou odeiam o Jorge, não interessa o que seja, né? Então, isso é que vai criar essa egrégora. Então, ela é nutrida e criada assim. E o que ela tende a fazer? Ela tende a fazer aquilo para o qual ela foi criada, né? Para aquilo, assim, o engendramento dela, o berço dela é que dá a tônica do dia a dia. Então, o que a egrégora do vida inteligente sabe fazer? Ela sabe despertar nas pessoas a vontade de pegar e ler um pouco, despertar o questionamento sobre determinado assunto, despertar assim, uma maneira diferente de ver a vida. Então, ela sabe criar fatos no dia a dia, para que daí então a pessoa vá buscar um conhecimento ou fazer alguma coisa que tenha ligação com a tua imagem, com a imagem do programa, e em fazendo isso, alimenta a egrégora. E como aqui a gente nunca criou nada de ruim, nada de mal, absolutamente, a nossa egrégora, ela é assim, é um bebê sem fralda, né? E essa egrégora existe não só na quinta-feira, ela existe todos os dias, a todo momento. É uma coisa permanente. Então, essa é a maneira de se formar uma egrégora. Isso é uma egrégora. E assim, então, a crença, né, o envolvimento vital com determinado assunto, várias pessoas, repetidas vezes durante determinado tempo, vai criando e dando densidade a uma egrégora. Então, assim, na época de Roma, então tinham os deuses lares, que eram os que protegiam a família, né? Família, exatamente. Era o que é? Era um objeto qualquer que era colocado na sala, e aí então gerações e gerações adorando e pedindo ajuda àquela peça de pedra, madeira, o que fosse ali, aquela figura. Aquilo então se transformava na egrégora da família, e ele tendia a interagir. Só que uma egrégora inconsciente, porque ela foi criada só para ajudar, né? E a egrégora em si, ela não tem a consciência de ajudar. Ela desenvolve aquilo que ela tem em si. Então, para criar uma egrégora que me ajude, eu tenho que fazer com que essa egrégora tenha a consciência de ajudar toda a humanidade. E eu também. Imagina, quando você tem esse objetivo, a potencialidade é incrível. E aí as egrégoras, assim, então, o que elas são? Um grande entrelaçado, assim, então, você gosta de tomar café, tomar água nessa caneca aqui. A outra pessoa aqui de Florianópolis gosta, uma no Japão gosta, uma na China gosta, uma no Tibete, no mundo inteiro. Várias pessoas ao redor do mundo gostam de fazer a mesma coisa. Você não conhece elas, mas a emoção que você cria ao fazer isso
ela é exatamente igual à emoção que a pessoa cria ao fazer isso no Tibete. Estão entrelaçadas. Entende? Esse é o conceito. Então, a egrégora é um conjunto, um entrelaçamento de emoções e conhecimento afins com iniciativa própria, né? E que tende a se tornar mais densa na medida em que é vitalizado, né? Agora você imagina assim, grego, uma religião, né? Todas as religiões têm egrégoras, todas elas, né? Sim, não deixam de ser. Não, são egrégoras, né? Então você pega uma religião, onde nós dois fazemos parte da religião. Você é o grego. Então o cara bom pra caramba, assim, sabe, puro, e sabe, honesto, e vai e tenta ajudar, tal. E tudo que você faz dentro dessa religião, ele vai para essa egrégora que está sendo criada, tá? Tudo vai para essa egrégora. Eu faço parte da mesma religião que você, né? E eu sou o capeta em pessoa, né? Assim, venho aqui, daí eu faço isso, faço errado, intencionalmente e tal. Só que é o seguinte, eu tenho um elo de ligação com você, porque tudo que eu estou fazendo, eu digo que é em nome da minha religião. Você faz o bem em nome da religião e eu faço o mal em nome da religião. Aí essa egrégora, ela não tem uma direção, não tem um norte. Não tem uma direção. E essas são as egrégoras das religiões, né? Anos e anos e anos, décadas, centenas de anos, milhares de anos, um grande conglomerado de pessoas que perderam o contato com o conhecimento, e que vem várias camadas de pessoas que dizem, não, deixa que eu falo, né, em teu nome com Deus, porque Deus só fala com você através de mim. E então fica aquela confusão, e a egrégora ela se transforma num grande pulsar de vitalidade, onde tem gente completamente inocente e bem intencionada, e tem gente completamente consciente e mal intencionada. Com certeza. Daí o que acontece, grego? Veja como é que é a questão. Isso toma tal densidade, que o que tem na egrégora, ele é obrigado a descer. É obrigado a descer. E como é que vai descer? Em fatos. Aí, por que existem as guerras entre as religiões? Porque uma religião cria uma egrégora inconsciente, que é uma mistura de amor e ódio, né? Porque a egrégora, assim, então, eu sou de uma religião, não vou citar nomes de religião, claro. eu sou de uma religião, você é de outra, né? Então, eu amo a pessoa que é da minha religião, mas odeio você porque é de outra. Então a minha egrégora é um misto de amor e ódio. A tua egrégora da tua religião também é um misto de amor e ódio. O que acontece? No plano invisível, essas duas egrégoras se dão combate, né? Aí quem provoca a guerra entre os povos não são os povos, são as egrégoras dos povos. Sem dúvida, isso é tão real, isso é real, não é só da boca para fora. Não, eu estou descrevendo a mecânica da história. E é verdade isso. Não, isso é a mecânica da história. E tem uma coisa mais crítica ainda, é que assim, por que antes existia a política da terra arrasada, né? Então quando um povo invadia o outro, ele queria pegar e passar foice rasteiro. É porque assim, isso parte da cabeça de uma pessoa, né? Não, é porque a egrégora toma tal densidade que se a pessoa não tem proteção suficiente, não tem vontade, sabedoria e atividade para discernir o que fazer, claro, ela é um instrumento dessa egrégora. E como ela é um instrumento, a egrégora da minha religião, ela odeia visceralmente, né, a egrégora da tua. Então, quem alimenta a egrégora da tua? Você. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou matar homem, mulher, criança, cachorro, queimar a plantação, para que não reste um ser para alimentar. Como não vai existir um ser para alimentar, essa aqui se expande. Por isso que tem pessoas que fazem coisas e depois não sabem por que fizeram, porque foram influenciadas pela egrégora. Sem dúvida, só que daí não exime do karma. Em dúvida, claro, porque ela faz parte daquela egrégora. A pessoa fala assim, não, mas eu estava aqui conversando com o grego, de repente, daí eu fui e chutei o balde. Mas por que você chutou o balde? Isso é culpa da minha egrégora. Não. Não é bem assim. Vontade, sabedoria e atividade. Você cria a própria egrégora, você participa da egrégora, você alimenta conscientemente, você está na religião que você está conscientemente, você está na ordem que você está conscientemente, tudo se faz conscientemente durante o dia. Fez consciente, é responsável. Sem dúvida, não, assim, sem dúvida. A questão de você ter o conhecimento sobre egrégoras, que é um conhecimento libertador, porque explica a mecânica da evolução humana, né? Não quer dizer que te exima das responsabilidades enquanto ser evolução. Por quê? Porque nenhuma egrégora é criada do nada, é criada por seres humanos. Ela é alimentada por seres humanos. E você se afina naquela que você quiser.
Lógico, Não é isso? a César o que é de César. Então, né? exatamente. E tem uma coisa muito interessante, né? Que assim, então a egrégora ele é um torvelinho de vitalidades, né? Com o poder de se entrelaçar naqueles que a alimentam, né? Então vamos por assim, eu estou ligado a essa egrégora e essa egrégora dessa ou daquela religião, ela é assim completamente vingativa e acredita num Deus antropomorfizado, que é malvado, que julga, que joga para o inferno, essa coisa toda. Eu tenho um filho, né? Meu filho, como qualquer uma criança, né? Ele vai ter tendências positivas e negativas, né? Tendências, que daí a certa altura ele vai ter consciência para desenvolver ou não. Exatamente. Por conta dele viver em um meio completamente conturbado, que é a egrégora que eu alimento, né, e que gera o sectarismo, o fanatismo, essas coisas todas, aí, muito cedo, essa força dessa egrégora, essa convulsão que existe no meu entorno, desperta naquela criança e alimenta as tendências negativas que ele só deveria tratar mais à frente porque ele ia sublimar. Aí eu, por conta da minha opção, causo lesa evolução naquela criança que escolheu a minha família. Isso a gente vê diariamente em E aí, todos os grego, lugares. mas não é só de religião, tem egrégora de família, Isto. né? Tem egrégoras de ordens iniciáticas, né? E tem egrégoras de países. Então, assim, o país, que ele é completamente beligerante. E tem a egrégora da telinha. Não tem a menor dúvida. Essa é. Não, isso, imagina, não, isso é o passo seguinte vai conversar. Então tem a egrégora do país. O país que é beligerante, que vive pela espada, que conquista, que mata, que rouba, que engana, que ocupa, que explora, não sei o que e tal, né? Ele está alimentando uma egrégora que só dá para ele a sobrevida baseado no sangue dos outros. E isso é uma coisa complicada, porque essa egrégora, ela tende a avançar até onde se deixe e sempre levar a praticar aquilo que a alimenta. Então, um país beligerante, ele jamais vai conseguir viver em paz porque ele vai se sentir ameaçado. Ameaçado de quê? De sumir? O país não. É porque se um país que tem uma origem beligerante, ele for viver em paz, a egrégora criada por aquele país... Vai cobrar dele. Vai cobrar porque senão ela vai sumir. Claro. Porque se não tiver guerra, ela não se alimenta. Essa é a mecânica, né, da história humana, e se diz que país que não teve guerra, né, não está na história. Isso a gente tem que reescrever. Exatamente. Os países têm que criar egrégoras pacíficas, conscientes, né, para que a egrégora consiga fazer com que o ser que escolheu nascer naquele solo usufrua do benefício de todos que já viveram ali. Porque, assim, você nasceu no Brasil, você está no Brasil agora, né? Aí, você, pelo fato de ter tido o direito de nascer aqui, você tem trabalho a fazer, mas você usufrui, né, os resultados de todos os seres que já existiram nessa terra, fisicamente. Por quê? Porque você é dessa nação. Então, é direitos e obrigações. Então, se você escolhe nascer numa nação beligerante, né, então, ou você embarca, né, e vai e apoia, ou se não, vou pegar e vou mudar esse negócio aqui. Exato, e é possível, muito possível. É um dever. Dever, É um dever e é possível, né? Porque... Exatamente. Então, por isso que tem esses embates entre países e religiões. E uma coisa que é muito importante é assim, então, a egrégora, que ela é a negativa, então, lógico que quanto mais negativo, quanto mais denso é a emoção, né, e quanto mais é voltado para o conceito de mal é o conhecimento, mais empacotado ele é e mais denso ele é, mais para baixo ele está. E quanto mais elevado é a emoção ou o conhecimento, né, então mais acima está no plano. E o plano ele é físico, isso não tem como fugir disso. E quanto mais elevado é o que é criado, mais espaço ele ocupa e mais ele se expande. Então, uma egrégora positiva, né, de bem-estar, de saúde, longevidade, felicidade, fraternidade universal, de uma ordem que trabalha em função da lei, tal, ela vai e se expande, né, um monte. Aí, de repente, a religião lá na Cochinchina, lá no não sei qual lugar lá, ela se revolta contra essa ordem. Por quê? Porque há o embate do ponto de vista invisível. Né? Sempre a egrégora positiva, ela vai transformar a negativa. Né? Então, às vezes, a pessoa, ou a religião,
o país se sente ameaçado por um indivíduo que não fez nada, né? Aí ele fala assim, tá com medo de mim? Ele não sei o que, não gosto de você. Ótimo, porque não é você que está com medo de mim, é o que está em você que está com medo do que está em mim. Né? E o que está em mim? Em mim está a egrégora a qual eu estou ligado. E por falar nisso, estou olhando lá porque é Sim. muito importante o que nós temos aqui. Nós Sim. falamos de uma bela egrégora que é a do Vida Inteligente. Sim. Realmente é uma egrégora maravilhosa, porque todo mundo que pensa e fala no Vida Inteligente está dentro do pensamento de tudo aquilo que nós comungamos junto. E então hoje, né, nós, segundo você disse, você recebeu uma autorização. Só concluindo então com relação às egrégoras. Então, a egrégora é um conjunto de seres pensando em um único objetivo. Essa egrégora ela toma consciência, se alimenta de todos e tende a agir para se manter viva. Sim. Né? Então, o que existe no astral e na mente concreta? O que existe no imediato invisível acima de onde a gente está? Né? Esse conglomerado de entrelaçamentos. Né? E é isso que a gente tem que dar conta, para que exista uma única egrégora. Né? Então, assim, tem que pegar todas essas dores, todas essas coisas criadas pela humanidade que já existiu, pela humanidade que está visível, pela humanidade que está invisível, toda essa confusão do plano e sublimar isso e o tudo. Plano astral e o plano da mente concreta, ele não está limitado assim, ao planeta que a gente ocupa. Né? Ele ocupa toda a expansão do universo. Né? É por isso que quando você tem um pensamento altruísta e generoso, né, então ele se expande até os confins do universo e transforma o próprio meio que lhe dá origem, conforme diz JHS. Você se sente bem, né? Você se sente bem, você é tocado por isso, você transformado. Você cria um ciclo virtuoso, né, onde você dá para o universo e o universo te dá de volta. Né? Então, o trabalho é pegar e juntar tudo de bom que existe no universo, para quê? Para que não exista nada de mal, porque o mal é a negação do bem. O mal por si não existe cosmicamente, né? Aí então, desde que houve o conceito de não, desde a Atlântida, então se começou a criar conscientemente uma egrégora. Então, assim, é como se cada vez que foi realizado um ritual na Atlântida, na Agartha, em Duat, na maçonaria dos Trachumarutas, na maçonaria egípcia, assim, todos os adeptos, todo mundo que já trabalhou conscientemente pelo que se chama de bem, né, desde que existe, né, essa raça antropomorfizada que a gente tem, eles contribuíram para uma egrégora. Então essa egrégora ela tem em si hoje tudo que de poderoso e de bem, de bom e de belo já foi criado, né, no nosso sistema evolucional. Né? Sim. E aí, isso é uma coisa, era coisa ultra e totalmente reservada. E então ela tem um formato físico. Olha aí, egrégora com formato físico. Sim, ela tem um formato físico e nela, então a gente tem o Sattva, lembra que é o amarelo, né? Isso. O Rajas, que é o azul, e Tamas, que é o vermelho. Então essa egrégora, ela é Rajas, que é azul, né? Tem em si um bijan de sattva. É como se fosse Atman dentro de Budi, dando consciência átmica para todo o plano manifestado, vitalizada por quem? Por todos os seres humanos que já trabalharam conscientemente a favor da lei. Então, você se manter em contato com essa egrégora, né, é você dar a vitalidade consciente enquanto ser humano e receber um influxo de seres que trabalhavam para a lei antes que 50, 100 gerações tuas tivessem existido. Quando você ainda estava sendo engendrado mentalmente, já tinha gente trabalhando para que essa egrégora fosse construída. Exato. Né? E como é que eu faço para me conectar com essa egrégora? Então, quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim. Qualquer coisa. Então, para olhar, essa egrégora ela tem um corpo físico. Aí eu queria que o Fernando colocasse a imagem ali agora. Vamos lá. Tá aí. Bom, isso que vocês estão vendo aí é o corpo físico do Devamundi. É o resultado evolucional de todos que já trabalharam, né, em função da lei no gênero humano. Então você tem o globo azul com a letra PAX em amarelo dourado. E como é que vocês têm que fazer para se conectar a isso?
imaginar o globo azul é um azul elétrico, um azul relâmpago, um azul um pouquinho mais claro desse que está na tela, que dá uma diferença de cor, né? Então é um globo azul etérico, azul relâmpago, com PAX em dourado ouro naquela posição, e vocês dentro desse globo. Aí vocês vão dizer assim, pô, mas eu não consigo imaginar o globo azul com o Pax e nem a coloração certa, né? Isso vocês que estão ouvindo agora não conseguem, e quem já pratica o globo azul desde que nasceu não consegue, e ainda vai demorar um pouco para se conseguir. Sabe por quê? Porque o globo azul, ele abarca toda a extensão do universo. Como a tua mente concreta, de vocês, a minha, de nós todos, ainda não está preparada para abarcar conscientemente toda a matéria do universo, então não consigo visualizar. Mas a gente então tem uma etapa inicial que é visualizar isso que está aqui, né? E aí se imaginar dentro. Mas o que eu faço em seguida? Nada, não precisa. Vamos por partes. O P, A e X são nomes próprios, né? Que não é o caso de declinar aqui agora quais são, mas eles representam a própria tríade não manifestada, como se fosse Timã, Budi e Manas, com um nome físico, ou eles têm um nome, esses três, né? Então, o não manifestado, quando se projeta na matéria, né, ele adquire um nome, né, e o primeiro nome começa com P, o segundo com A e o terceiro com X. Não, a gente não precisa saber que agora. Forma Pax. Forma Pax. Mas não é o Pax de paz. Isto. É o Pax que está ligado a um termo que se fala como Pasha, né, em sânscrito, que é a conjunção mental para um objetivo específico. É ekatanas em sânscrito. Ekatanas. Você ter conscientemente, né, uma ação mental em função de um único objetivo. Qual é o objetivo? Transformar o universo. É como se fosse um recipiente, um invólucro, né, onde cada pensamento, de acordo com a lei, não interessa se é de Rakovsky, Kutomi, Moria, Cagliostro, São Germano, Amenófis IV, Isis, Osíris, o Haile Selassie, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, não interessa quem seja, Blavatsky, todos eles, sim, papos, esqueci, os lá da Índia, todos eles, os Manus, todos, né? Tudo que foi construído, ele está entrelaçado, né, num corpo físico que é o globo azul com PAX em amarelo. Tem uma hora específica para você fazer essa mentalização? Essa conexão, vamos dizer assim? Você pode fazer em qualquer lugar. Você está no ônibus, você lembra, você está em casa, você lembra. Se você quiser especificamente um horário, né, que é considerado como um horário nobre. 6 da tarde? Ou sagrado, meio-dia. Meio-dia? Ou 6 da tarde, meio-dia. Meio-dia preferencialmente. Tá. Ave Maria, hora de paz e de harmonia, hora da Santa Eucaristia, hora de esplendor e de gala, hora de Agartha e Shambhala. Olha só. Porque em determinados horários, ao redor do mundo, no Brasil, no Peru, na Austrália, no muitas Egito, pessoas, né? Muitas ordens, né? Com adeptos e iniciados e várias hierarquias, e dianes e daranes, e todo esse povo, né, trabalha e mentaliza a mesma coisa, né, em horários, né? Esse horário é meio-dia, esse horário é 6 da tarde, né, às 8 horas da noite, né, e em templos na superfície, subterrâneo, pouco subterrâneo Badaga, subterrâneo Agartha, subterrâneo Shambhala, né, e em vários lugares do universo. Um negócio assim, você vai dar a mão. Você vai estar de mãos dadas com todos, isso tudo, com todos, e com o todo consciente, a favor da lei, né, mentalizando isso, né, quando quiser, em qualquer lugar. Lógico, quando você começar a pensar nisso, vai ter resistência, mas como é que funciona esse negócio exatamente? Calma, tenta pacificar a tua mente concreta e o teu astral na questão da dúvida e experimente, né? E tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte, então havia essa questão. Mas é lícito que se dê algo dessa natureza para todos em um programa de TV? Deve ser, né? Em 15 de setembro de 2011? Sabem por quê? Porque isso que a gente está conversando é de tal maneira especializado que para que você participe disso, você tem que ter um direito inalienável de berço
né? E você tem que ter poder para conseguir fazer isso. Né? Daí a questão do entreque, do formidabilíssimo, porque você está se conectando a alguma coisa que é, assim, é o que de mais puro existe plasmado no universo manifestado. Maravilha, que é a chamada né? egrégora da obra. Estamos em cima da hora? Bom, É então isso deixa, mesmo. deixa eu dar só o recado. Quem quiser, pode escrever para mim e eu envio esta imagem que nós fizemos hoje. Eu queria, em público aqui, agradecer, porque eu sei que vai chegar, eu queria agradecer essa gentileza, essa bondade, sei lá, esse compartilhamento ao APTA. Muitíssimo Sem obrigado, de dúvida, na pessoa do coração, Sr. de coração. Jefferson e A na pessoa da humanidade Selene Sorelli. agradece, né? E ó, É um direito, sinto-me honrado. é um direito adquirido, Grego, E eu porque vi mesmo o inteligente professor tendo dito ser que é certo tempo, portador disso é isso maravilhoso também. há méritos, não é? É Há isso, eu fico méritos. muito feliz Então, com mesmo isso. tendo sido dito ocultamente que a certo tempo isso seria tirado do templo, né, e levado do profano, quer dizer, para fora do templo, né, e aconteceu hoje porque era para ser, né? Só que há uma questão aí que, na verdade, o profano, o fora do templo, já não são mais vocês, porque por estar envolvido nesse trabalho que se tem feito e tentando construir o novo e o Brasil, a humanidade, quer dizer, se construindo, inconscientemente já se estavam entrelaçados com a egrégora da obra, Sem né? dúvida. Agora vocês estão conscientemente e visualmente. Olhou para ela está olhando de volta para vocês agora com o corpo físico e com o nome. Então, fraterno abraço e um feliz sempre. Um fraterno abraço, fiquem em paz e até sempre. E parabéns a todos. Transição é da luz do Oriente para o Ocidente, né? E aí funda no Brasil o que seria a Sociedade Teosófica, que depois, mais tarde, em 69, se transformaria em Sociedade Brasileira de Eubiose, e isso vem seguindo. Essa é a parte civil, a parte externa, né, desse movimento que ele vem desde a época da Atlântida, só mudando de nome e sendo exteriorizado ou não na hora em que é necessário. Né? E o professor então escreveu, são 4 livros externos, né, que o professor escreveu, um junto com o Rosto de Luna, o Tibete e a Sim, Teosofia. que o Rosto de Luna faleceu e o professor terminou o livro, né? É um comentário, né? O professor conversava muito com o Mário Rosto de Luna, né? Um outro livro sobre o pseudônimo de Laurentus, não me recordo o nome do livro agora, e depois Os Mistérios do Sexo, Sim. e depois O Verdadeiro Caminho da Caminho da Iniciação. Iniciação. Então, externamente, ele escreveu 4 livros, e ele é chamado de professor porque, então, o professor, ele nasceu na Bahia, em Salvador, e ele nasceu de berço muito rico, né? E aí, com a morte do pai do professor, na família Souza, na Bahia, né? Então, ele tem que assumir os negócios da família. Só que a tônica dele, ele não tinha que cuidar de negócio da família, ele veio para transformar a coisa como um todo, né? E aí, então, nessa época ele estudava medicina, né, e aí interrompe tudo para se dedicar a cuidar dos negócios. Depois aí isso aí não dá certo, ele perde toda a fortuna e aí então assim, serve como uma libertação, como tudo tem 2 faces, né? Serve como uma libertação e então ele vai se dedicar àquilo para o qual ele foi engendrado, para aquilo para o qual ele nasceu, que era para ajudar a criar e resolver toda a questão da humanidade. Então tem essa parte externa, que ele cria essas escolas, e escreveu 4 livros, mas ele tem a parte interna, que são as ordens que ele criou, e o que ele deixou escrito, que é hoje o acervo de estudo da Sociedade Brasileira de Eubiose, que se diz que são 4 mil páginas Das cartas de revelação. datilografadas, mas não são 4.000, são mais ou menos 9.000 páginas, né? E de 24 a 63 ele escreveu todos os dias,
E como eu não decoro a mala direta que eu faço, eu gostaria de ler para vocês ficarem ao par do tema que nós vamos abordar hoje. Egrégoras são entidades ocultas semelhantes a uma classe de devas e que podem ser formadas pela intensidade de correntes mentais realizadas nos centros verdadeiramente espiritualistas. Egrégora, do grego egregori, designa a força gerada pelo somatório de energias físicas, emocionais e mentais de duas ou mais pessoas quando se reúnem com qualquer finalidade. Pode ser a aura de um lugar onde há reuniões de grupo ou até mesmo uma entidade autônoma formada por energias mentais combinadas. Assim, egrégora é uma forma criada por pensamentos e sentimentos que adquire vida e que é alimentada pelas mentalizações e energias psíquicas. É uma entidade autônoma que se forma pela persistência e intensidade de correntes emocionais e mentais. Pensamentos e sentimentos fortes criam egrégoras poderosíssimas e de longa duração. No mundo físico, tudo possui forma, que são percebidas pelos 5 sentidos. No plano astral também são bem definidas as formas dos corpos vitais dos seres vivos, assim como as formas dos elementais, gnomos, fadas, salamandras, ondinas, duendes, silfos e outros. Também possuem forma no plano astral os desejos, vícios, sentimentos e emoções. São formas coloridas que lembram animais que se juntam às formas de almas de encarnados e de desencarnados. E às formas de objetos e coisas concretas, entidades típicas do astral. No plano mental, os pensamentos de seres e entidades... Os pensamentos de objetos e coisas concretas possuem formas definidas similares às do plano físico, e pensamentos abstratos são vistos por símbolos típicos que podem ser interpretados pela linguagem simbólica superior, estudada e pesquisada na iniciação. Estas explicações são necessárias para o entendimento da egrégora e principalmente para permitir a criação de egrégoras pessoais e coletivas. E fechamos com uma frase: se as ideias podem formar um deva, uma egrégora, o Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Nós já estamos vindo anunciando há tempo, com muita antecedência, que o ano que vem, em 27 de maio de 2012, nós vamos empreender uma viagem para a Grécia. Fazer o circuito clássico, vamos para Mykonos, Santorini, o circuito clássico Epidauro, Delfos, Meteora, uma visita histórica e sabe-se lá mais para quê. Então, quem quiser informações sobre esse nosso grupo que estamos montando para a Grécia, de 27 de maio a 9 de junho de 2012, escreva para viagemgrecia2012@gmail.com. Hoje também nós queremos mandar aquele abraço para todas as pessoas que constituem essa grande família cósmica, cada pedacinho. E cada dia nós temos um novo mosaico do novo ciclo, né? Seja ele nas pessoas que têm tomado conhecimento desse trabalho maravilhoso, que não é meu, não é do Jorge, é de todos nós. Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre o nosso tema. E isso é muito gratificante, nós participarmos disso. É muito mais grandioso do que a nossa consciência pode alcançar. Também temos hoje um dia especialíssimo. Por que eu digo que é um dia especialíssimo? Porque 15 de setembro de 1883 nascia Henrique José de Souza, que criou uma egrégora fabulosa, que é o tema que nós vamos conversar hoje, egrégora. Então, 128 anos atrás, um ser veio aqui para a superfície para
desenvolveu um trabalho maravilhoso que continua até hoje e vai até o novo ciclo que nós já estamos vivendo, né? E eu gostaria de fazer a apresentação desse programa lendo um trecho que eu fiz a mala direta. Né? De 1924 a 1963. Sim, a 9 de setembro de 63, quando ele passa pelo que a gente chama de morte, De passa morte, por ter isso. morrido. E esse conhecimento, assim, do ponto de vista de encadeamento lógico, a gente pode dizer que é como se fosse a pós-teosofia, onde tudo, até onde Blavatsky andou, o professor pega dali e explica, né, a questão toda. Só que daí ele vai além, dentro das várias funções que ele E eu acho até menos complexo do que a teosofia de Blavatsky, né? Porque a Blavatsky ela tinha por função fazer a transição do conhecimento do Oriente para o Ocidente, né? Então ela cria a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, junto com o Henry O futuro esposo, né? Não, quem deu tônica para ela criar, quem deu força para ela criar a sociedade foi o Henry Stewart Olcott, né? Só que aí depois, e aí havia um trabalho para ser feito nos Estados Unidos, por isso que ela começou o trabalho lá, né? Que era desenvolver uma sub-raça da raça branca, a tônica seria nos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos detêm hoje o poder temporal, né? Por conta da resistência dos problemas que aconteceram, então ela sai dos Estados Unidos e vai para adiar, né? E o professor dizia aqueles que resolveram adiar a sua evolução, adiar na Índia, né? E aí toma um outro rumo, a teosofia, depois ela fica lá um tempo, daí ela volta para a Europa, fica um tempo na Europa, você tem uma questão da perseguição a ela e tal, Isso. e acho que é 1890, aí ela morre, né? Mas ela diz que há de vir um discípulo que vai continuar da onde eu segui. Só que a obra dela é concentrada nos comentários do QT e da Estância que dizia comentários de um livro oculto, né? E é uma primeira linguagem que tem sua validade nessa transição. A sequência, né? E vejo que então todas as obras, Isis sem véu, a chave da teosofia, o origem dos rituais na igreja, na maçonaria, País das Montanhas Azuis, a doutrina secreta, que é uma parte que foi publicada enquanto ela estava viva, uma parte depois que ela já tinha morrido, País das Montanhas Azuis, bom, tem muita literatura grande. Então tudo isso sim, então tem um livro-fonte, esse livro-fonte teve comentários, parte desses comentários então chega a Blavatsky, daí ela traduz isso e traz para o Ocidente. Já com a vida de... Que dizer de uma obra? Então, hoje o tema da nossa palestra é Egrégora e esta obra maravilhosa que Henrique José de Souza trouxe para o nosso conhecimento. Boa noite, Jorge. Como é que você está? Muito bom. Muito bom. Fazer o quê, né? Tudo bem, tudo tranquilo. Parabéns. Muito obrigado. Eu, pelo menos, eu crio coragem, né? Eu pesquiso, vou lá buscar. Sou muito atento às datas. A coragem é derivado da intrepidez, né? Então, eu acho muito importante, isso tem que ser lembrado, as datas têm que ser lembradas, porque como nós falamos que tudo que a gente pensa a gente cria, e a partir do momento que nós lembramos desta data, nós entramos nessa data, né? Vivenciamos essa data. Quando você olha para alguma coisa, ela olha de volta para você. Né? E o olhar para 15 de setembro de 1883 à meia-noite, né? É olhar para um ponto de inflexão na evolução do universo. Então, vocês verem a importância do que nós vamos conversar hoje aqui. A própria... que a gente tem, com o nascimento de Henrique José de Souza, né? A gente fala o Henrique José de Souza, ou José Henrique de Souza, e na eubiose a gente trata por professor. Isso. É uma forma carinhosa e respeitosa de se dirigir a ele. Um dia a humanidade vai entender o que foi que o professor fez. Né? Externamente ele criou várias sociedades espiritualistas, né? Que o professor dizia que era como se fosse uma rádio farol para chamar de volta as aves de arribação, né? Que é aqueles que já tinham estado juntos num trabalho e que debandaram na encarnação seguinte e tinham que voltar para dar continuidade, né? Então ele cria várias... assim, e como as pessoas ainda hoje, antigamente como hoje, né? Era muito atraídas pela questão do animismo, então ele cria uma sociedade chamada Samyama, né? Assim, onde tinha muita questão assim, do anímico, de fazer aparecer, e essas coisas assim para atrair as pessoas, né?
E aí depois, com 16 anos, vamos só fazer um pequeno Isso é intervalo. importante. Essa Com história 16 é até anos, interessante, esse desenvolvimento todo. Em 1999, aí ele parte para a Índia, né? Aí num trabalho que já assim, é a semente do aprestamento dos hack contra o futuro, e ele volta já com a função de fazer